dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente tá aqui pra um vídeo diferente. Não é tier list, não é nada. Primeiro, desculpa, eu sei que eu tô há muito tempo, já tô há mais de uma semana sem postar vídeo. Mas é que, nossa, muita coisa tá acontecendo. Eu tô muito ocupado com coisas de faculdade, com projetos novos que eu tô tentando colocar pra frente. E o vídeo que eu tô trabalhando agora na análise de descongelação, que eu tô falando há muito tempo, mas tá quase pronto. Vai sair daqui a pouco, eu prometo que vai. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Mas eu tô de volta e hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que é um assunto muito recorrente na comunidade e que de vez em quando aparece e para de aparecer, e especialmente enquanto desconjuração tava rolando, que é se desconjuração, se Ordem Paranormal de modo geral é roteirizado ou não. E aí, nesse momento, muita gente já vai vir tipo, pô, é óbvio que não é. Assim, óbvio que não é. Tem tanto indício que não é. É muito mais difícil você fazer um RPG não roteirizado do que roteirizado. É um trabalho muito maior. E seria muito óbvio. Se fosse roteirizado, seria escancaradamente óbvio. Seria ridículo. E eu concordo, mas eu acho que não é tão simples assim. Acho que essa discussão é muito mais interessante do que ela parece, por alguns motivos. Bom, os momentos em que essa discussão mais apareceu e mais se fez presente em desconjuração foi no episódio 6 e no episódio 17, né? Na morte da Elizabeth e na morte do Joey. Foram ambos momentos bem interessantes para esse tópico aparecer. Então vamos começar com a morte da Elizabeth. Bom, a morte da Elizabeth ser roteirizada é algo que a comunidade discute bastante até hoje. E eu tô no meio do caminho. Eu acho que o episódio 6 inteiro foi roteirizado? Não, obviamente não. Mas eu acho que teve um planejamento, sim, por parte do Selbit especificamente. Talvez por parte do João também. De que naquela hora, naquele episódio, a Liz ia morrer. E por que eu falo isso? Por que eu digo isso? Pô, existem algumas coisas dentro do próprio episódio que eu sinto que é muito característico do Selbit fazer. Eu sinto que é algo que ele faria. Que é criar um arco de personagem para Elizabeth dentro do episódio 6 para matar ela no final de uma maneira impactante. Eu acho que o Selbit ele tava planejando isso. Sabe, não que ele queria que a Liz morresse, não é que o Selbit queria a morte da Liz ali, mas ele fez bastante coisa pra a Liz ter uma chance boa de morrer, e se ela morrer ia ser foda do jeito que foi. Então eu quero deixar claro que eu amei a morte da Liz, é a terceira melhor morte de desconjuração, é muito foda a cena, e o episódio 6 é um dos meus favoritos. Então, eu não acho que foi ruim a decisão do Selbit, se foi isso mesmo que ele fez. Mas é algo que eu quero conversar um pouco com vocês sobre. Algumas coisas que me levam a crer que o Selbit estava planejando a morte da Liz no episódio 6. Ou pelo menos tentando encaminhar as coisas para que a morte dela fosse bem provável. A primeira coisa que eu quero colocar na mesa aqui é a exposição paranormal da Liz. Porque a Liz, confirmada pelo próprio Selbit, a Liz estava com 50% ou quase 50% de exposição paranormal no episódio 6. Então, se ela sobrevivesse ao orfanato, ela ia transcender. Ia virar um monstro. A Liz ia virar um monstro. Vocês lembram do Kaiser no episódio final? 51 de vida, 3 de armadura. Ele virou outro personagem. O Arthur, vida pra cacete também, habilidade de investigador, mano, o cara tava descobrindo tudo do mundo inteiro. Imagina a Liz no episódio 6, 7, não, seria no episódio 8, né, porque o 7 seria do anfitrião. Então no episódio 8, a Liz transcendendo e ficando, tipo assim, provavelmente ela ia ficar com algo em torno de 40 de vida, 30 e poucos de vida. Com uma mira perfeita, com perícia em tudo triplicado, com design novo. Nossa, ia ser um saco pro Selbit balancear isso depois, porque a Liz ia ficar muito mais forte. Cara, imagina a Liz no final de Desconjuração,
com esse tanto de exposição paranormal. Imagina a Liz no episódio final, ela ia ter, tipo, pelo menos uns 80% de exposição paranormal e, tipo, ela ia ser muito forte, porque na minha visão, o Gal tem 85% de exposição paranormal. Então se a Liz realmente fosse ficar viva até o fim, porque ela não ia morrer, a Liz não ia morrer nunca. Se ela sobrevivesse ao episódio 6, ela não ia morrer nunca mais. Talvez no episódio final só, porque ela ia ficar muito forte. Então, ela na luta contra o Gal ia ser muito... O Gal ia estar fudido pra fazer qualquer coisa contra a Liz, porque ela mais toda a galera que tava ali, mais ainda Veríssimo aparecendo, nossa, ia ser muito... ia ficar muito difícil, sabe, do Cellbit balancear as coisas. Então eu achei que foi uma decisão inteligente até do Cellbit. Se ele realmente planejou um pouco a morte da Liz, eu sinto que foi uma decisão inteligente do Cellbit, porque a Liz estava muito forte, ela ia ficar muito forte. E quando eu digo que o Cellbit planejou a morte da Liz, eu não tô dizendo que ele entregou um roteiro para cada um dos players e falou assim, olha galera, segue isso daqui. Eu tô falando que ele colocou uma placa, sabe? Ele tinha uma estrada, a estrada reta do RPG. O Cellbit colocou uma placa aqui, ó. À direita, tal coisa, sabe? Ele guiou os players para aquele canto para chegar na morte da Liz. Por quê? Por que ele faria isso? O primeiro motivo eu acabei de dar. Por causa da exposição paranormal ridiculamente alta da Liz, que a força dela ia ser ridiculamente difícil de lidar e, mano, ia ficar muito difícil. Muito, muito difícil de fazer qualquer coisa. Segundo, talvez a própria Gabi não queria mais tanto ficar com a Liz. Isso é algo que a gente vê mais ou menos assim. Eu tenho certeza que a Gabi ama a Liz, tenho certeza. Mas isso é algo que a gente consegue observar mais ou menos no episódio de... Não sei se foi no Revelando a Desconjuração ou numa live que a Gabi fez. Mas a Gabi fala, tipo assim, o Cellbit e ela tiveram um diálogo em que o Cellbit tava tipo assim, tá, você vai continuar com a Liz velha, o que você vai fazer? E a Gabi não sabia muito bem o que fazer com a Elizabeth. Porque ela tava... O personagem da Liz meio que já tinha concluído ali um arco de personagem, sabe? Ela já tinha passado por um monte de coisa e nesse ponto ela tava um pouco sem propósito. E aí o Cellbit fez esse final pro personagem dela que foi perfeito, sabe? O Cellbit fez um episódio inteiro dedicado a Elizabeth. Um episódio sensacional, sabe? Praticamente ali, mano, com todas as coisas encaixando exatamente pra ser o episódio da Liz. Esse é o episódio da Liz e tudo, mano. A Liz, olha, tem tanta coisa no episódio 6 que grita o nome da Liz, que é absurda. Aparece a Degolificada, que é basicamente o primeiro inimigo, o primeiro boss, né? O primeiro monstro mesmo, assim, forte que a Liz enfrentou. Aparece. Mano, aparece o Leonardo Gomes, né? O corpo, entre aspas, o corpo do Leonardo Gomes, né? Que a gente descobre que é um semblante desgraçado e tal. Mas na época era o Leonardo Gomes, né, pra gente. E foi, tipo, o motivo da Liz entrar na ordem, o motivo da Liz descobrir o paranormal foi o Leonardo Gomes. E aí no final o Leonardo Gomes aparece fechando perfeitamente esse ciclo de começo e fim do personagem, sabe? Então isso também foi perfeito. Aí a Liz, além disso, a Liz morre pela espada do Joey, que é o filho de consideração dela, sabe? O Gal mata ela, o mesmo Gal que planejou todo o bagulho de Santo Berço da morte do Thiago, que a Liz ficou chorando o tempo todo, sabe? Então tem tantas conexões e tantas coisas que você pode pegar do episódio 6 e ligar com a Liz, que é ridículo, assim, sabe? Parece muito intencional da parte do Cellbit. E parece muito o Cellbit se esforçando pra fechar um arco de personagem da Liz. E olha, ele conseguiu. Realmente, o episódio 6 foi foda. Ele fechou perfeitamente a Liz como personagem. E, sabe, parece que foi intencional. Parece que o Cellbit falou assim, tá, esse episódio é o episódio da Liz. É onde ela vai aparecer, o único episódio que ela vai aparecer e vai morrer. Então, esse tem que ser o episódio dela. E passou muito essa impressão, ainda mais somando com o fato de que a Gabi não sabia muito mais o que fazer com o personagem da Liz. E no Balela, outra coisa interessante, a Gabi dá meio que um spoiler de que ela ia voltar pro RPG ou alguma coisa assim, de que ela ia aparecer com um novo personagem. Então eu fico me perguntando se esse novo personagem já estava planejado há muito tempo já,
e aí por isso a Liz teve que morrer no episódio 6, sabe? Aí eu já tô viajando, aí eu já tô falando coisa da minha bunda, mas é uma possibilidade. Outra coisa que é bem forte, um indicador bem forte de que a Liz tinha muita chance de morrer no episódio 6 desde o começo é a ending, a cena dos créditos, né? Essa é uma bem forte, essa é bem forte. Por quê? Porque, por exemplo, a Beatriz. Quando a Beatriz morreu, no episódio 11, a ending tava com a Beatriz. A Beatriz não tava pretinha na ending, ela tava normal. Não tava transparente. Sabe por quê? Porque o Selbit não sabia que a Beatriz ia morrer. Então ele não teve tempo pra colocar o fundo da Beatriz. Ele não teve tempo pra colocar a Beatriz preta na ending. Ele deixou ela lá. Mas a Liz, quando ela morreu, e ela morreu exatamente no final do episódio, tá? Então não teve como o Selbit puxar, não tinha como o Selbit puxar ele, no meio do episódio, assim, no meio daquela cena final, não teve tempo dele puxar, se com a Beatriz não deu tempo, imagina com a Liz. Então, tava ali, tava no gatilho, desde o começo a ending da Liz no gatilho. Então, o Selbit sabia, pelo menos o Selbit tinha, tipo, muita chance, ele sabia que tinha muita chance da Liz morrer, porque a ending dela ali, a ending dela preta, tava no gatilho. E eu sei que tem uma dessas pra todos os personagens, mas pra Liz foi especialmente assim, tipo, tava ali, tava pronta. Então eu achei, isso entregou bastante, especialmente porque a única outra situação em que a morte de um player o player morreu no episódio e na ending ele apareceu já morto no mesmo episódio, a única outra situação em que isso aconteceu foi com o Joey. E o Joey, sim, o Selbit sabia que o Joey ia morrer há muito tempo já. A morte do Joey já estava certa há muito tempo. Então deu pro Selbit planejar e colocar o Joey na ending. E a ending bonitinha dele, a própria ending dele, sabe? E a Liz aconteceu a mesma coisa. Foi a única outra personagem que aconteceu isso. Não aconteceu com a Elizabeth, não aconteceu com nenhum outro dos que morreram. Não aconteceu. Mas com a Liz aconteceu. Então é no mínimo suspeito pra cacete, assim, que isso aconteceu. O Selbit, no mínimo, sabia que a Liz tinha uma alta chance de morrer nesse episódio. E, mano, a cereja do bolo é o próprio Selbit falando que ele começou o episódio 6 meio na intenção de matar a Liz. E eu não estou tirando isso da bunda. O Selbit falou em uma live. Perguntaram pra ele se já começou algum episódio com a intenção de matar um player. E ele falou não, e aí depois ele parou pra pensar, o ajudante e a Liz. Foram os dois que ele começou o episódio pensando em talvez matar no final. E isso eu não tô inventando, isso ele fala na live do Enigma do Medo, do último dia de campanha do Enigma do Medo, perguntam isso pra ele. E ele fala, eu não vou achar o clipe, porque tá velho já, mas eu tenho certeza que tem alguém que lembra, cara. Não é possível que eu sou o único que lembra disso, mas o Selbit falou, eu lembro disso. Se vocês acharem o clipe dele falando isso, deixa aí nos comentários, por favor. Eu vou tentar procurar, se eu não achar na edição eu coloquei aí já. Então, mano, tem essa instância também do Selbit falando isso. Então, se vocês pararem pra ver, tem muita coisa que indica que a Liz definitivamente iria morrer naquele episódio e que era meio que o destino dela, sabe? Então, muita gente pegou essas dicas, assim, esses pequenos detalhes e chegou à conclusão de que o RPG é roteirizado. E não é roteirizado. Desconjuração não é roteirizado. Mas eu definitivamente acho que existem coisas que o Selbit força bastante para elas acontecerem. Ele quer que elas aconteçam. E dessa forma, sabe, ele manipula bastante. Eu acho que o Selbit manipula bastante para as coisas que ele quer que aconteçam. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Eu falo um pouco mais em detalhes no meu vídeo de análise geral sobre desconjuração. Eu falo no finalzinho, mas eu acho que isso é bem verdade, especialmente no caso do Luciano. Se você discorda que a Liz foi planejado, você discorda, beleza. Você pode discordar que o Selbit planejou a morte da Liz. Mesmo depois de tudo que eu falei, você pode achar alguma maneira de justificar tudo isso. Mas o Luciano não tem como. O Luciano é completamente injustificável, porque o Selbit estava, de fato, desde o primeiro episódio, planejando
entre aspas, matar o Luciano. O Luciano tá vivo dentro da cabeça do Kian, mas o Luiz não controla ele mais, o que é praticamente matar o personagem, né? Que nem aconteceu com o Joey. Então, essa é, tipo, indiscutível. O Selbit queria matar o Luciano desde o começo. E se o Luciano não morresse no episódio final, é porque ele ia morrer antes. E é isso. Não tinha outra escapatória pro Luciano. Então, quando as pessoas falam que Desconjuração é roteirizado, eu fico meio incrédulo que ainda tem gente que acredita que Desconjuração pode ser roteirizado, mesmo com tantas evidências de que não é. Mas ao mesmo tempo eu entendo, porque essas coisinhas, sabe? Essas manipulações do Selbit no roteiro e no rumo da história realmente colocam uma pulga atrás da orelha. Não se o RPG inteiro é roteirizado, não se os players têm um script que eles falam o que acontece, mas que o Selbit tá falando a história, o Selbit tá guiando a história mais do que os players estão guiando a história. E isso é um problema que eu, de novo, falo mais a fundo no meu vídeo de análise de Desconjuração, na parte que eu falo da história. Mas enfim, o que vocês acham, né? Vocês acham que a morte da Liz foi realmente planejada pelo Selbit? Vocês acham que a morte do Luciano poderia ter sido evitada? Vocês acham que Desconjuração teve situações roteirizadas ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Me desculpa pela falta de vídeos, mas eu prometo que eu vou estar postando muito mais agora. Hoje, esse vídeo provavelmente vai sair na quinta. Na sexta eu quero postar um vídeo e no sábado deve sair. Eu acho, mano, tem que sair o vídeo de análise geral de Desconjuração que eu tô prometendo há tanto tempo. Enfim, muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Eu sou o Sr. Veríssimo e até a próxima. Tchau!